Olá, amigos internautas, Shalom Aleichem, paz seja convosco. É um prazer estar mais uma vez com vocês aqui no programa Café com Orochi para continuarmos comentando sobre temas importantes. A gente quer agradecer a todos vocês que já estão conectados conosco aí, participando do programa. E lembrando que antes de nós começarmos propriamente dito o programa, lembrando que temos o curso Shiur Conversão, às quartas-feiras, às 7h30, para aqueles que querem ou que já estão fazendo o curso de conversão. O curso de conversão ele é um curso, o objetivo dele é prático, não é apenas transmitir teoria, conhecimento, mas também transmitir aquilo que é prático, que você tem que fazer, iniciativa que você tem que tomar de imediato. Por isso que é importante participar do Shiur Conversão. Conosco aqui também o Abiezer, junto nós vamos participar. Abiezer. Shalom, bom estar com vocês de novo para mais um café e aprendizado. Dessa vez dando continuidade ao tema que diz respeito à escatologia ou o estudo das profecias bíblicas. Porque é importante. O apóstolo Pedro nos diz e nos ensina que a profecia é como uma luz que ilumina o lugar escuro, até que a estrela da alva apareça e brilhe nos vossos corações. Importante estar inteirado a respeito das profecias, para que nos sintamos seguros em relação ao nosso presente e aquilo que aguardamos mediante a nossa fé. No nosso programa anterior, Abiezer, a gente falou um pouco aí sobre o chamado rapto secreto, né? O arrebatamento, o rapto secreto. E nós explicávamos ali que essa teoria do rapto secreto, que acaba complicando a situação, porque ela defende a ideia de 3 vindas de Mashiach, ou seja, a primeira vinda, que já é conhecida de todos, uma segunda vinda somente para raptar, e uma terceira vinda, depois de um período aí de 3 anos e meio a 7 anos no céu, uma vinda para estabelecer o reino aqui na terra. Para que isso não ficasse configurado como 3 vindas, os defensores dessa teoria do rapto secreto dizem que a segunda vinda de Yeshua se dará em 2 fases. Para desculpar, mas se é 2 fases, são 2 vindas. Porque se ele vem para raptar, é vinda. Não é fase, é vinda. E se ele vem para implantar o reino, também é vinda. E essa teoria, ela teve início, então, ali com uma jovem chamada Margaret MacDonald. É isso, Abiezer? Exatamente, foi lá pelos idos do ano 1830. Ela aprendeu essa teoria de um escocês, Edward Irving, tá? E a partir dali do que se chamava a congregação Irmãos de Plymouth, se disseminou. E a teoria futurista, ou a teoria do rapto, crida até hoje nos meios religiosos, que ainda aguardam a manifestação do anticristo e esperam, eles dizem, Jesus, para que sejam levados para o céu e possam passar lá um período de 7 anos, não antes, sem que aconteça o que eles chamam de rapto secreto. Por isso, uma fase, segundo eles, dessa segunda vinda, e posteriormente aos 7 anos no céu, o que eles chamam de revelação, a fase complementar da segunda vinda, que na verdade seria a terceira vinda, para aí um reino ser estabelecido pela eternidade. Mas este conceito, este ensino, essa doutrina, não é condizente com o ensino das Escrituras, não é condizente com os ensinos da Brit Hadashah, tampouco não é condizente com o testemunho, assim, não é condizente com o testemunho dos profetas, dos apóstolos e do próprio Yeshua, nosso Mashiach. Então eu quero, só fazendo uma recapitulação, que até o ano, veja bem, a
a Igreja Reformada, composta aí de diversos líderes da Reforma, até o ano de 1830 não tinha essa fé. Então, o reformador Lutero não tinha essa fé, nem outros, John Wycliffe e outros, não tinham essa ideia. Essa ideia veio a partir dessa visão da jovem. Eu não quero até culpar a Margaret MacDonald, ela teve lá, por acaso, essa visão dela e essa profecia dela, ela divulgou, e acontece que isso aí pegou, né? Acontece que os líderes da época ali se encarregaram de divulgar isso. No entanto, isso foi em 1830, somente agora, coisa de uns 30 anos para cá, ou menos, foi que essa ideia começou a ser divulgada no meio religioso. Então, com o aprofundamento dos estudos, os líderes começaram a sentir necessidade de ter uma formação teológica, de conhecer escatologia. Então, começaram a estudar, a fazer teologia. Até pouco tempo atrás, somente algumas correntes religiosas, por exemplo, os batistas, os presbiterianos e algumas outras, tinham faculdade de teologia. Não era necessário. Então, os demais líderes da linha pentecostal, neopentecostal, eles não tinham formação teológica. E a partir do momento, então, que começou essa busca por uma formação teológica, como eu falei aí, a partir de 1980 aproximadamente, esses líderes e essas escolas de teologia começaram a buscar material teológico. E foi aonde encontraram, então, no campo da escatologia, do estudo do futuro, né, começaram, então, a se identificar com as ideias de Margaret MacDonald. Então, apesar da ideia ter sido lançada lá em 1830, agora, somente mais de 100 anos depois, né, 1980, 150 anos depois, foi que essa ideia começou a ser ensinada. Tanto é que essa ideia ela não é compartilhada, por exemplo, no segmento adventista. Já não creio desse jeito, né? Nas chamadas Testemunhos de Jeová, também não creem assim. Então, por quê? E são praticamente contemporâneos da época de Margaret MacDonald. E não criam nisso. Então, essa é uma teologia moderna. Então, se você acha que você está fundamentado numa grande verdade e tal, é uma doutrina que começou a ser ensinada há cerca de 30 anos, aqui no Brasil, principalmente. Eu lembro que nós, em 1985, nós já tínhamos um programa de rádio, programa Palavra dos Profetas, Sim. Em Dia com a Bíblia, né? Sim. Era um programa de rádio em onda curta, que era o meio de comunicação da época, e a gente pregava o reino na terra, e muitas vezes a gente era combatido por estar ensinando que o reino não era no céu. E hoje a grande maioria ensina aí que não há morada no céu, a não ser esses 7 anos ou 3 anos e meio, né? Agora aqui, só recapitulando aqui, há uma grande especulação também sobre a vinda de Yeshua, né? Quais são os sinais da vinda de Yeshua, que a gente pode confiar, acreditar que é o momento da vinda de Yeshua, né? Então, muitos aí criam uma série de coisas. Eu me lembro que inventaram aí o código de barras, ou inventaram que o código de barra dos produtos era a marca da besta, que ninguém poderia comprar e nem vender, e hoje todo mundo compra e vende e usa o código de barras. É uma coisa muito prática, que facilitou a vida da gente, que viveu lá atrás. Você entrava no supermercado, você tinha que esperar o caixa digitar preço de produto por produto. Então, o código de barra foi um avanço tecnológico. E agora o chip, se fala num chip que seria colocado na mão das pessoas para facilitar a identificação da pessoa, que isso aí seria a marca da besta. Não tem nada a ver com marca da besta, né?
A marca da besta já está aí, desde o quarto século a marca da besta já está aí, assinalando meio mundo aí. O anticristo já veio também na mesma época. O anticristo se manifestou e está aí reinando até hoje, como se fosse Deus, e as pessoas estão esperando literalmente esses acontecimentos. Aqui em Mateus 24 diz assim, falando da vinda de Yeshua, versículo 36, é só uma recapitulação breve. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então isso aqui é muito importante. Você tem aqui uma resposta. Como foi nos dias de Noé, será também a vinda do Filho do Homem. Vamos ver em que sentido. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Olha aí, ó. Assim será também, ó. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. O que isso quer dizer? Que levavam uma vida normal nos dias de Noé. Ninguém estava apavorado que ia haver um dilúvio, que ia levar todo mundo, que ia destruir todo mundo, né? Como hoje, não, vai ter uma grande tribulação e vai abalar todo mundo, e aí Yeshua vem. Não, vai ser como nos dias de Noé. Todo mundo vivendo tranquilo, com uma ressalva que apenas sobre o povo de Israel haverá uma tribulação. Assim mesmo sobre o povo de Israel que vive na terra de Israel, em Eretz Israel. Somente aquele povo lá vai ter uma tribulação, porque as nações vão estar se movimentando contra. Mas o resto do mundo vai estar em paz, tranquilo, comendo, bebendo, dando esse casamento. E o versículo ainda diz, e não o perceberam até que veio o dilúvio. Quer dizer, e não o perceberam até que veio o Mashiach. Eles não perceberão quando vem Mashiach. Agora, se há uma grande tribulação, vai estar todo mundo esperto. Né? Não é isso, Bias? Então, esse é um resumo. Quer dizer, não vai ter essa agitação na vinda de Yeshua. Não vai ter. Né? E como a gente tinha falado ao princípio, que indícios, que sinais, então, são os tais que a Escritura, Tanar, nos mostra e evidencia a proximidade da volta de Yeshua. Não é o código de barra, não é marca na mão, não é marca na testa, não é um anticristo por se manifestar. Existe uma nação sobre a face da terra que estará sob a ameaça de invasão, a qual acontecerá por parte de muitas nações. Este sim é um indício, o sinal da volta de Mashiach para a interrupção da guerra ou batalha que se chama do Armagedon e implantação do seu reino futuro. O profeta Joel fala a respeito disso. No capítulo 3 ele diz, porque eis que naqueles dias e naquele tempo em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Jeosafá, e ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam entre as nações e repartiram a minha terra. O Shaul Ben Israel está questionando aqui, lá está escrito 2 vindas, já tem certeza? Respondi a ele aqui na conversa já, né, como referência, a gente não vai adentrar o tema, ele pode ver Salmos 110, Salmos capítulo 2, Zacarias capítulo 14, Zacarias capítulo 8, Daniel capítulo 7, tem uma infinidade de referências em Tanar,
falando da implantação do reino. Daniel capítulo 2, versos 35, versos 34, 35, 44 e 45. Enfim, voltando aqui ao tema, quais são os indícios da proximidade da volta do Mashiach e a implantação do reino? O profeta Joel fala: todas as nações vão se congregar no vale de Josafá e guerrearão contra Israel. Israel que foi espalhado entre as nações. E dessa forma, então, no juízo de Deus, nós teremos o real indício da volta de Mashiach. A profecia de Joel, ela é clara, né? Ela é clara, o motivo. O motivo será as nações se reunindo contra Jerusalém. Deus vai colocar essas nações ali, porque enquanto as nações não desfecharem um ataque a Israel, não levarem adiante esse sonho que elas têm de tornar a cidade de Jerusalém uma capital, digamos assim, religiosa do mundo, onde ninguém é o dono da cidade, elas vão acabar chegando nesse ponto de tentar fazer isso. E eu quero repetir uma coisa, que lembrando aí, quando o povo de Israel rejeitou Samuel era um juiz que governava Israel antes dos reis, né? E Samuel ficou muito triste, muito preocupado com aquilo. Deus falou: olha, não é a ti que eles rejeitam, é a mim. Então, a mesma coisa eu digo hoje, quando as nações se revoltam contra Israel, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque se Israel foi estabelecido por Deus como nação sacerdotal, não significa que tudo que Israel está fazendo é certo. Aí, se você não entender a questão de Romanos 11, dos eleitos e dos endurecidos, você não vai entender isso aí. Você tem que entender. Mas não significa que por exemplo, o Israel endurecido, ele faz coisas também que não estão de conformidade com a vontade de Deus, porque por ele está endurecido. Mas continua sendo a nação sacerdotal. A sua participação, digamos o seguinte, que hoje só existissem os eleitos do povo de Israel, aqueles que receberam Mashiach. Só esses existissem. Suponhamos que o Hitler tivesse sido bem sucedido, as cruzadas, enfim, outros, e tivesse destruído o povo de Israel que ainda não crê em Yeshua. Nós estaríamos perdidos hoje, porque nós não teríamos uma referência. Nós temos a Torá, nós temos as tradições, nós temos a cultura, nós temos a música, nós temos a liturgia, enfim, N coisas que nos é proporcionado pelo Israel natural. Então, é a nação sacerdotal. Então, todas as vezes que a gente se coloca contra Israel, tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque você pode estar se colocando contra Deus. Não é contra você, Samuel, que o povo se revolta, é contra mim. Então, quando a gente se revolta hoje, é de alguma maneira, Israel não é mais o povo de Deus, você está falando contra Deus. Você não está falando contra Israel. Porque foi Deus que colocou Israel como nação sacerdotal. Você simplesmente está passando por cima da palavra de Deus e está atacando o próprio Deus. E isso quando você fala, quando você age de acordo com a teologia da substituição. Nós somos Israel, é comum a gente ouvir as pessoas dizerem. Nós somos Israel espiritual, ou seja, você está indo contra Deus, rejeitando o povo de Israel. Então é como eu disse, tem que se examinar tudo, porque devido a Israel natural estar endurecido, surge muita coisa errada, muita assimilação do paganismo. Mas você sabendo filtrar isto pela Torá,
e você estando ligado em Israel através dos eleitos, junto com os eleitos, você está tranquilo, está tranquilo. Então, as nações, elas vão se levantar contra Israel, para tirar Israel de Jerusalém, sendo dessa forma, literalmente, uma revolta contra o próprio Deus. Porque Israel é a nação que representa Deus, é a nação sacerdotal na face da terra. Então, tiramos Israel, estamos tirando Deus também. Então, esse ajuntamento predito pelo profeta Joel será o grande sinal. Porque essa batalha do Armagedon, Bias, ela não vai ocorrer do dia para a noite. Não vai ser assim, essa semana se decidiu, a semana que vem é o Armagedon. Não vai. Vai haver todo um trabalho em torno disso. As nações se articulando, via ONU, conversando, se entendendo, tirando os Estados Unidos, tirando os países que apoiam Israel, agora o Brasil também, que apoia Israel, tirando esses países, a Colômbia, né, que apoia Israel, tirando esses países de lado, os demais vão articular essa tomada de Jerusalém. Então isso não é uma coisa que vai acontecer do dia para a noite. Mas lembrando o seguinte, que as nações não vão perceber isso, como está lá em Mateus 24. E não o perceberam. Para eles está ocorrendo uma coisa normal. E essa movimentação das nações contra Israel é uma coisa absolutamente normal para as nações da terra. Mas para nós, são sinais. Olha, está se aproximando o momento. Vamos nos preparar mais ainda, porque está chegando o momento do Armagedon. E o Armagedon vai ocorrer na desfecho final desse diálogo das nações contra Israel, vai ser o Armagedon. Ele vai acontecer. Mas deixa eu citar um texto aqui, um pouquinho teimoso da minha parte. Hebreus 9, 28 diz assim: assim também Mashiach, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Então, a questão de se falar em segunda vez não é só uma teoria, mas é bíblico aí. Segunda vez, não tem terceira. Não. Aparecerá segunda vez. A primeira é que ele já cumpriu como cordeiro, e agora a próxima como rei vai assumir o trono de Davi. Exatamente. Bom, a palavra dos profetas, ela nos diz que as nações vão se congregar no vale de Jezreel. O profeta Joel nos fala no capítulo 3 que as nações congregadas descerão ao vale de Jeosafá. E ali o Eterno entrará em juízo por causa do seu povo, por causa de Israel, que é sua herança e que foi espalhado entre as nações da terra. O vale de Josafá fica ali entre o Monte Templo e o Monte das Oliveiras. É o mesmo Vale de Cédron, É chamado. Vale de Cédron, o mesmo nome do Vale de Cédron. O interessante é que dali, daquela posição física, a gente consegue ver aquela porta lacrada que cerca a cidade velha de Jerusalém. Crê-se que Yeshua entrará por aquela porta que está lacrada. Então, entre o Monte das Oliveiras e o templo, nós temos o Vale de Josafá. Primeiro, as nações se reúnem no Vale de Jezreel, que está ao norte. No lugar, desce, no Megido, né? Megido. Megidon. Isso, no lugar que se chama Armagedon, que significa ajuntamento de tropas. Dali, as nações descem ao Vale de Josafá, tá? Que está entre o Monte das Oliveiras e o templo. Existe uma porta da cidade, uma das portas que está lacrada hoje, e crê-se que Yeshua, nosso Mashiach, adentrará por aquela porta que está lacrada. Se eu não me engano lacrada. agora, não me falha a memória, é chamado de o Portão de Ouro. Exatamente. Porta Dourada. E ali, atrás daquele portão, a gente sabe o que está construído. Que não tem nada a ver com o nosso povo, e sim uma instituição que apregoa, na verdade, uma fé contrária à Torá.
Yeshua, então, intervém nesse momento como Mashiach. Mas existem outros profetas que falam a respeito disso. O profeta Zacarias, no capítulo 14, ele diz: eis que vem o dia do Senhor em que teus despojos se repartirão no meio de ti. Verso 1. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Veja bem, é onde vai ocorrer o que nós chamamos de Batalha do Armagedon, que antecede a vinda de Yeshua, nosso Mashiach. E a cidade será tomada, as casas serão saqueadas, as mulheres forçadas, metade da cidade sairá para o cativeiro e o restante do povo não será extirpado da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, todas as nações que vierem contra Jerusalém, como pelejou no dia da batalha. E naquele dia, os seus pés, olha aí o que a gente está dizendo, estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém, o que nós dizemos, entre a cidade velha e o Monte das Oliveiras, nós temos o Vale de Josafá. Naquele dia, os pés de Yeshua estarão sobre o Monte das Oliveiras, de onde se consegue ver a porta que está fechada, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Isso nos faz lembrar, fazendo um paralelo com Brit Hadashah, que por ocasião da ascensão de Yeshua, onde ele estava? Repete a pergunta, por favor. Por ocasião da ascensão de Yeshua após a sua ressurreição, onde ele ascendeu aos céus, de onde ele ascendeu aos céus? Ele estava lá no monte, né? Das Oliveiras, está no livro de Atos, não é isso aí? No livro de Atos, capítulo 1. Exatamente, no Atos capítulo 1, nos traz a seguinte pergunta: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este mesmo Yeshua, que ascende aos céus, que é elevado aos céus, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Onde aqueles varões buscaram essa informação de que Yeshua, no momento de sua volta, colocará os seus pés no mesmo monte de onde ascendeu aos céus e assentou-se à direita de Deus? Nas palavras do profeta Jeremias. Naquele dia em que todas as nações, este sim é um indício, o sinal da volta de Yeshua, naquele dia, quando todas as nações se reunirem para guerrear contra Jerusalém, Yeshua há de vir e colocar os seus pés no mesmo lugar de onde ele ascendeu. É uma palavra da Brit Hadashah confirmando a palavra profética de Zacarias capítulo 14. Então é muito importante que você tenha esse conhecimento, né? Como a gente falou, essas ideias aí de futuristas, dispensacionalistas, de um rapto secreto, de um período de 7 anos no céu, e que nesse período o anticristo vai estar aqui reinando, isso aí não é verdade. Isso aí até pouco tempo não era conhecida essa teologia, né? Então a grande verdade é essa. Quando Yeshua vem no Armagedon, quando começa a batalha do Armagedon, né, Beza? A batalha já começa em meio a essa batalha, porque tem até um versículo que diz assim: se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Porque convém que a gente lembre o seguinte, que junto com o Armagedon, é claro, por exemplo, Israel tem armas nucleares. Quando Israel se ver atacado, ele vai reagir com as suas armas nucleares para se defender. Ele vai tomar atitudes. E aí o que vai acontecer? Todo mundo que tem arma nuclear, bombas atômicas, todo mundo vai detonar as suas bombas. E isso vai causar uma grande destruição, não só ali, na região, mas na Terra, no planeta. Porque os países estão armados com armas nucleares. E esse armamento ele será destruído, de acordo com Isaías capítulo 2, fala da troca das armas, né? Suas espadas por
inchadas e tal, né? Então, todo esse armamento que está estocado aí para a defesa dos países, supostamente, será destruído juntamente com o Armagedon. Então, está escrito que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Isso é Então, Mateus 24. Sabe o que é interessante nesse texto de Mateus 24? Mateus 24, lá, verso 22, diz: e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Isso é muito interessante e importante. Aqueles que vão ressuscitar ou serão transformados, não são contados como sobreviventes. O abreviar destes dias não afeta aqueles que servem a Deus e têm assegurados pela fé em Yeshua, ressurreição ou transformação. Portanto, a carne que se salva é do sobrevivente. Agora, por causa de quem é escolhido, por causa de quem serve a Deus, por amor destes que estarão no reino, outras nações terão o direito de sobreviver e saírem como sobreviventes, como salvos. Para quê? Para receber aí sim, por parte dos escolhidos de Deus, a palavra que vem da Torá. Tá? Então esse verso, ele pontua duas situações, por conta de escolhido, ou seja, alguém pode dizer assim, então tem predestinação. Não se trata disso. Escolhido é aquele que já optou por Deus e o serve. Agora, a carne que se salva por conta desta assolação, dessa tribulação, desta guerra, são aqueles que sobrevirão. Mas, alguém poderia dizer, mas isso não aconteceu lá no ano 70? Veja bem, aconteceu uma tribulação no ano 70, mas a palavra profética aqui descrita em Mateus se projeta para o futuro. Por quê? Porque o verso 24 diz, porque surgirão falsos cristos, Mashiach, falsos profetas, que farão grandes sinais e prodígios, que se possível for enganariam até os escolhidos. E eis que eu vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Então fala da vinda de Yeshua, fala dos escolhidos, daqueles que se salvam por conta dos dias que serão abreviados. É uma projeção para o futuro e volta de Yeshua. Salvação daqueles que obedecem e seguem ao Eterno. E, aí alguém poderia dizer, mas quem vai se salvar como sobrevivente? Não se sabe. Mas o certo é que existirão nações sobreviventes por aquela ocasião. O certo é que esses que vão se salvar, como humanos, como sobreviventes, você pode dizer assim, puxa, mas quem serão esses sobreviventes? Serão aqueles que estavam servindo a Deus? Não serão. É aí que está. Ou você serve a Deus e você vai fazer parte dos vivos que serão transformados na vinda de Mashiach, ou você já morreu e é ressuscitado. Agora, servindo a Deus, não. Não, quer dizer, não que não seja possível ter alguém que supostamente está servindo a Deus entre os sobreviventes. Mas esses sobreviventes têm um objetivo. Deus será glorificado neles. Então tudo indica, Biese, que são exatamente aqueles que se posicionam contra Deus hoje, que não acreditam, que duvidam, que vão ver Deus sendo glorificado. Porque se diz que Deus vai ser glorificado nessas pessoas, tem que ser pessoa que não acreditava nele, que duvidava do que estava escrito, que não cria na Bíblia. Então esses sobreviventes das nações, eu estou até procurando o versículo aqui, não estou encontrando, acho que o Abias vai me ajudar. Aquele que fala aqui... Poucos homens restarão. Poucos homens restarão. Isaías 24, não é? É, Isaías. Então, veja bem, há quem creia que não vai sobrar nenhum ser vivo aqui. Há quem creia que quando Yeshua vier, haverá uma... Isso já é um outro segmento, hein? Não é esse segmento que crê no rapto secreto, nos 7 anos no céu,
numa manifestação do anticristo, depois dos 7 anos desce e reina na terra. Não é esse segmento. Esse outro segmento acredita que quando Yeshua vier, vai haver uma destruição, não vai sobrar vida nenhuma sobre a terra, Biazer. Nem ser humano, nem animal, nada, não vai sobrar. Aí eu pergunto, para esses aí que defendem essa ideia, e como é que fica, então, no futuro, para você que acredita que o milênio será no céu, como é que fica depois do milênio? Que você acredita que aí o reino será na terra, né, depois do milênio. Aqueles animais que aparecem lá, na nova terra. Se você acredita que Yeshua vem, destrói tudo aqui, isso aqui vira um deserto, sem vida. Leva a chamada igreja para o céu. Fica 1000 anos lá no céu com a igreja. Claro que Deus não vai levar animal para o céu, né? Eu não acredito. Você acredita que ele iria levar animal para o céu? Eu acho que essas pessoas também não acreditam. Vai levar só o povo, né? Aí quando completar os 1000 anos, e diz que o diabo vai ficar solto aqui na terra, sem ter quem tentar. Satanás vai ficar aqui na terra, andando de um lado para o outro, sem ter quem tentar. Passado esses 1000 anos, o diabo será destruído, será lançado no lago de fogo. E aí essa teoria ensina que a igreja desce sobre a terra. E aqueles animais que aparecem? Isaías capítulo 12, 11, que fala que o leão comerá palha como boi. Da onde surgiram aqueles animais? Que estão no reino. Ou haverá uma nova criação, é isso que você entende? Que Deus vai criar de novo os animais, os bichos, porque Ele criou e acabou com tudo? Será que era plano de Deus, quando Ele criou o homem e criou os animais, num determinado momento, por pressão do inimigo, Ele ter que destruir todos esses seres? E outra coisa, se desce do céu a igreja aqui na terra, não é só os animais que não existem mais. O ser humano também não existe mais. Porque aqueles que foram para o céu não são mais carne e ossos como nós. Então acabou a espécie humana. Deus destruiu a espécie animal e a humana. Quando ele faz esse ato de levar a igreja para o céu, passar 1000 anos no céu e deixa a terra vazia. Então é exatamente o contrário. Deus vai preservar, Satanás não vai concluir os seus planos de ver a criação de Deus totalmente aniquilada. Então, os sobreviventes das nações no Armagedom são sobreviventes da espécie humana. Vão sobreviver humanos, acreditamos nós, de todas as nações da terra. Porque as nações vão se formar de novo aqui na terra. Então todas as nações, aonde tem um ser humano, aonde há uma nação, vai sobrar sobreviventes. E os animais também irão sobreviver. E começa então o reinado milenar de Yeshua aqui na terra. A humanidade vai crescer de novo, vai encher a terra de novo, os animais vão continuar sua existência, vão se reproduzir, até que venha então o final do reino milenar. Olha, o texto que nós lemos em Mateus 24, eu quero ler um outro texto em paralelo para reforçar essa doutrina bíblica a respeito dos sobreviventes. Ele fala, se os dias não fossem abreviados, o que nos salvaria? Nenhuma carne. O apóstolo Paulo, ele fala, carne e sangue não herdam o reino de Deus. Lá falando daqueles que serão transformados ou ressuscitados. Portanto, esta carne que se salva, de acordo com Mateus 24, faz referência às nações. Homens e mulheres de carne e ossos, que adentrarão o reino como sobreviventes da batalha do Armagedom. Quando o Eterno
projetou destruir o mundo de então, na época de Noé, depois do dilúvio, nos diz assim a palavra em Bereshit, Gênesis capítulo 8. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais, aves, todos puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. E o Senhor sentiu o aroma agradável da adoração e declarou a si mesmo, olha, quem declarou a si mesmo? O próprio Eterno, que não mente. E ele diz, jamais amaldiçoarei a terra por causa do homem, porquanto seu íntimo é completamente inclinado para o mal, desde o seu nascimento. E nunca mais destruirei todos os seres nos quais há fôlego de vida, como fiz desta vez. Então o Eterno faz uma promessa posteriormente ao dilúvio, que jamais destruiria todo o ser vivente no qual há fôlego de vida, como ele fez naquela ocasião do dilúvio. Estes seres que não serão destruídos mais por conta da promessa do Eterno, são aqueles citados em Mateus capítulo 24. Os dias serão abreviados para que se salve alguma carne. É a palavra de um apóstolo de Yeshua, confirmando o que o Eterno disse no livro de Gênesis, capítulo 8. É muito importante essa lembrança do Abiezer aí do dilúvio, né? E do juramento que Deus fez, e colocam o arco-íris, né? Como sinal de que está em pé esse juramento, essa aliança, né? Que ele nunca mais destruiria todo ser vivente como ele fez no dilúvio. Então essa ideia aí, particularmente essa ideia de que Yeshua leva o seu povo para o céu, para viver 1000 anos lá, e faz uma destruição total da criação, vai bater de frente com o juramento que Deus fez. O detalhe é esse, que às vezes a gente não se liga em detalhes, a gente não presta atenção em detalhes. Lá na profecia de Isaías, diz que, como é que diz lá, e poucos homens restarão? Eu vou ler. Veja bem. Isaías capítulo 24, o verso 4º, 5º e 6º, de princípio, para abreviar e a gente entender esse conceito verdadeiro. A terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enfraquece os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto tem transgredido as leis, mudado os estatutos, quebrado a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela serão desolados. Por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Então até, inclusive, há um livro que foi escrito por uma líder desse movimento. Agora não, agora já foi corrigido, né? É o Grande Conflito, que chamava o livro, né? Uhum. Que esse trechinho que fala e poucos homens restarão, não tinha. Quem tem ainda esse livro, Grande Conflito, é antigo, não o novo, o antigo. E você abrir nele, você vai ver que ela cita, essa profetisa cita esse versículo aí, de Isaías, e quando chega no final da frase que fala, e poucos homens restarão, quer dizer, apenas uma conjunção ali, ela coloca um ponto final ali. Ela ou quem traduziu o livro, né? E não tem, então, esse poucos homens restarão, porque ela está tentando difundir a ideia de que a maldição consome a terra e todos serão destruídos, fazendo referência à vinda de Yeshua. Mas lá está escrito, e poucos homens restarão. Então, além de estar escrito isso lá no caso de Noé, você tem o juramento de Deus, a aliança de Deus, de não mais destruir todo o ser vivente, como Deus fez. Abiezer, tem um texto aqui de Apocalipse que eu acho importante a gente ler, no capítulo 11, versículo 15 em diante,
que vai nos dizer também sobre esse momento da vinda de Yeshua. Eu quero ler com vocês, né? A gente quer agradecer aí os internautas que estão conosco aí, Eu o quero, Anderson, antes da o gente ler Clésio. Apocalipse... tá. Quer citar os internautas? Pode citar. Não, apenas Ah, o Eldio um está aqui detalhe aqui, conosco. sabe, interessante aqui, eu estava vendo na interlinear, né, a gente já vai para Apocalipse lá. A terra está contaminada porque os homens transgridem a Torá. Tá aqui. Transgride a Torá. Transgride a Torá. Então a causa da contaminação do nosso planeta, da terra, é por conta da desobediência à Torá. Está aqui em Isaías 24, verso 5, está bem expresso aqui. Torá. Eles transgridem a Torá de Deus. E por conta dessa transgressão, a terra se vê contaminada. Por conta desta contaminação, a terra vai passar por punição. Mas os homens que transgridem a Torá ainda terão oportunidade, como os sobreviventes, como carne que se salva, como aquele ser que o Eterno disse em Gênesis capítulo 8 que não vai mais destruir, para se tornarem obedientes aos mandamentos do Eterno. Isso dentro do reino milenar. A Laodiceia está conosco, o Clésio, o Eldio, o Ednilson, a Cleusa lá de Cascavel, né? O Pedro Fernandes, o Michel Lima, o Ednilson, a Williane Alcântara e, deixa eu ver aqui, a Joyce, não é? A Joyce, e ela falou do Henri Cristo aqui. Eu conheci o Henri Cristo aqui em Curitiba, tive uma conversa com ele pessoalmente. O José Flávio Mesquita, nosso amigo, e o Rosh Yosef Rivka Israel de Maceió, né? Então aí a Adriana, né? Muito obrigado, Adriana, que contribuiu aí no site aí, né? Bateu no cifrão aí embaixo e deu uma ajuda para o nosso trabalho. Então a gente agradece a todos vocês que estão conectados, Jordão, Paulo Rodrigo, a Eliane. Então é um prazer para nós estar citando vocês aqui, participantes do nosso trabalho. O Marcos Amara, Martim Amara, Shaul, né? E por aí vai. Bom, Abiezer, então o que acontece? Esses sobreviventes, Abiezer, que irão sobreviver de cada nação, né? O assunto é tão maravilhoso e a gente fala porque já estudamos profecia desde 1980, onde eu estava falando com o pastor Elcio aqui, nosso amigo, que nós estudamos 5 anos de profecias, né? Com aquele material de teologia sistemática dos Estados Unidos. E é uma matéria que a gente já conhece antes da pregação aí que se tem hoje aí do dispensacionalismo, a gente já pregava a vinda do Senhor. Então é um assunto claro para nós. Mas esse sobrevivente das nações, como é que vai ser a vida desse povo, né? Vai haver uma grande destruição, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja destruído, ou seja, vamos dizer aí, todo o sistema que tem hoje, energia elétrica, telefonia, comunicação, telecomunicações, tudo isso aí vai ser destruído. Vai ficar no zero, vai voltar no estado primitivo. Será, Abiezer, que esse mundo, e ainda sob o governo de Yeshua, quanto tempo será que vai levar para o mundo se modernizar? Será que esse mundo vai se modernizar melhor do que está hoje? Ou será que ele vai ficar aquém do que está hoje, né? E quanto tempo será que o povo vai ficar aí 20, 30 anos para ter todo um sistema científico, né? Então é muito importante você pensar como é que vai ser o reino milenar. E esses sobreviventes das nações? Como é que eles vão estar? Né? Eu posso adiantar para vocês que os sobreviventes das nações vão estar desesperados. Eles não vão saber o que fazer. Imagina, de repente, acaba tudo isso aí. Os elementos ardentes se fundirão, a terra vira um caos. Só que Yeshua
sentou no trono de Davi. Então, o que acontece? Bom, no ponto de vista material, está escrito que a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, vai haver, ao contrário do que se pensa hoje, vai haver um avanço científico, tecnológico, muito maior do que se tem hoje. Né? Eu estava, antes de vir para cá, eu estava pensando, está dando um ruído no som aí, eu não sei de onde é. Desliga o seu microfone para ver. Então, eu estava pensando há poucos tempos atrás, para você ter uma foto. Não sei se esse ruído está refletindo na transmissão. Ou é só no retorno nosso aqui. Então, o que acontece? Até uns tempos atrás, para você ter uma filmagem aérea de um lugar, você tinha que contratar um helicóptero. Hoje você tem os drones que fazem toda essa filmagem. E eu estava lendo uma notícia, Bias, que um órgão foi levado de um lugar para o outro num drone. Olha que coisa incrível. Porque a rapidez com que esse instrumento se desloca, não é, de um lugar para outro, ele foi transportado por um drone, de um lugar até o hospital onde a pessoa ia receber aquele órgão, por drone. Então, eu acredito que na era messiânica, o mundo vai estar muito mais avançado tecnologicamente. E isso não vai demorar, porque vai estar sobre o governo de Yeshua. Outra coisa importante também, o que vai acontecer com essas nações? Com estas pessoas que sobreviveram? Uma das coisas que vai acontecer de cara, quando a gente fala em sobrevivente do Armagedon, convém nós lembrarmos que também o povo de Israel, os judeus, também aceitarão Mashiach, na condição humana. É o que fala lá em Romanos 11, que o remanescente de Israel será liberto na vinda de Yeshua. Então, digamos assim, os judeus que estiverem no Brasil, que sobreviverem ao Armagedon, crerão em Mashiach, aceitarão, verão em Mashiach, como os irmãos dele lá no Egito reconheceram depois o Zefanate Paneia como José, eles também reconhecerão Mashiach e eles serão os responsáveis para orientar este sobrevivente das nações. Então, judeus sobreviventes que estão no Brasil, aí sim irão fazer o seu papel completo de sacerdotes, pregando para essa... Olha, o que aconteceu é isso. Digamos, eu estou dando um exemplo, né? O que aconteceu é o seguinte, o nosso Mashiach já está no trono, já está reinando, e vocês agora têm que aprender a servir a Ele, a cumprir a Torá, porque diz que de Sião sairá a lei, sairá a Torá e a palavra de Deus de Jerusalém. Então nós estamos aqui anunciando para vocês que vocês têm que se consertar diante de Deus, esquece o mundo que você viveu, o Mashiach está no comando, está no poder, e você vai aprender Torá, vai aprender como é que tem que servir a Deus. Então esse papel de orientar, de instruir, de ensinar, será exercido pelo povo de Israel aos sobreviventes das nações. Porque esses sobreviventes terão que servir a Deus. Esses sobreviventes não poderão mais andar nos seus próprios caminhos, porque são sobreviventes. Vão dar graça a Deus de estarem vivos. Então eles irão pegar no tzitzit, na franja do vestido de um judeu, no tzitzit, na franja da veste, e obviamente que isso aí é simbólico, né? E irão dizer, iremos convosco, porque sabemos que Deus está convosco. Agora o que acontece? Foi perguntado lá em relação aos homens sobreviventes, se eles continuarão
se eles continuarão, terão acesso à verdade, o profeta Zacarias, no capítulo 8, verso 23, diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, olha aí, homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla da veste de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Quero chamar a atenção para esse verso aqui, no seguinte detalhe, tá? Deixa eu ver aqui. Tá melhor. Então, quero chamar a atenção para o seguinte detalhe aqui. Naquele dia, quantos homens pegarão na orla do vestido de um judeu? Quantos homens? 10 homens. 10 homens. homens. É um simbólico, é um minian. Não, mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte, o paralelo dessa palavra profética aqui, ela é condizente com Torá. Quando Abraão intercedeu por Sodoma e Gomorra, para que a cidade não fosse destruída, ele questionou ao Eterno partindo de um número para que a cidade não foi destruída. Senhor, se nesta cidade houverem 50 justos, o Senhor destruirá a cidade? O que Deus disse? Não. Não. Senhor, se porventura houver ali 45? Não me recordo da sequência dos números. Se houver ali 30, vai destruir a cidade? Não. Senhor, não fique zangado comigo. Se tiver ali 20, o Senhor vai destruir Sodoma e Gomorra, que o Eterno disse? Não. Se porventura na cidade existirem 10 justos, o Senhor vai destruir a cidade? O que ele disse? Não. Destruirei. Quantos homens vão pegar na orla do vestido do judeu? 10. É a misericórdia de Deus, representando as nações da terra num número mínimo de 10, dispostos a ouvirem, a obedecerem e a seguir mitzvot e Torá. E os judeus estarão ensinando essas nações, pegarão ali na orla do vestido de um judeu e vão dizer: nós queremos ir convosco porque temos ouvido que Deus está convosco. Lá no texto que nós lemos na palavra do profeta, nos fala que a terra vai ser destruída porque os homens transgrediram a Torá. A terra vai sofrer consequências porque os homens transgrediram a Torá, mudaram as ordenanças e quebraram o concerto eterno. Portanto, o concerto de Deus com o mundo se dá através do quê? Torá. A aliança eterna de Deus é a obediência à Torá. Por conta da quebra da Torá, da transgressão das ordenanças de Deus, o mundo será assolado. As nações sobreviventes, contudo, terão oportunidade ao encontrar o judeu e, através do judeu, buscar a obediência, dizendo: nós queremos ir com vocês, 10 homens, porque temos ouvido que Deus está com vocês. Então, isso aí, Abeza, quando a gente fala aí, quando nós falamos aí em pegar na franja do vestido de um judeu, deixa eu pegar aqui um talite aqui, eu vou mostrar para vocês, eu sei que vocês sabem, uma boa parte de vocês, isso aqui é um talite, né? Tá? E o talite é o manto do povo judeu, né? E você tem nos 4 cantos do talite, você tem essas franjas aqui, ó. A câmera está um pouco longe, vamos ver, não dá para aparecer, mas aqui nós temos nós. Nós temos alguns nós aqui no decorrer desse trecho e depois aonde forma as franjas. E esses nós que nós temos aqui, eles representam, há uma matemática aqui, que esses nós representam os 613 mandamentos da Torá. Então, quando diz, veja bem algum simbolismo, né? O talite, quando você coloca o talite, essa parte do talite, das franjas, ela vai ficar
Aqui já dá para ver melhor aqui os nozinhos, né? Essa parte das franjas vai ficar abaixo da cintura da gente, dependendo do tamanho do talite, do manto. Então isso tem um significado também, que para que esses gentios, esses não judeus, peguem no tzitzit, eles vão ter que se encurvar, não é isso? Eles não vão pegar em pé, ficar em pé e pegar assim, ó, pegar lá de baixo. Eles vão ter que se encurvar, abaixar, como aquela mulher Ciro-fenícia, para pegar na franja. Esse abaixar significa um ato de humilhação, significa um ato de reconhecimento do povo judeu como nação sacerdotal. E se encurvar e pegar na franja significa pegar nos mandamentos, né? Está tocando nos mandamentos. Os nozinhos e as franjas representam os 613 mandamentos. Então, é um ato de humilhação e é um ato de tocar nas franjas, representando, então, a aceitação dos mandamentos. E aí vai se cumprir o que está escrito lá em Isaías capítulo 2, porque de Sião sairá a lei e a palavra de Deus de Jerusalém. E isso prova também, meus amigos, que Israel nunca deixou de ser a nação sacerdotal. Israel sempre foi a nação sacerdotal. Hoje, cumprindo uma fase do seu ministério, que nós chamamos de Moisés, uma das testemunhas, né? A outra testemunha é Elias, profetizando, pregando, são os eleitos. E essa fase endurecida representando Moisés, e que naquele tempo estará no pleno exercício do seu sacerdócio. Ou seja, cada judeu, você tem que pensar assim, que vão ter sobreviventes em todas as nações da terra. E em cada país deste, o judeu que tiver ali, sobrevivente, vai se encarregar de ensinar aquela nação. Esse é o papel do povo de Israel no milênio. E essas nações serão levadas a servir a Deus durante o milênio. As nações que se formarem na terra durante o período milenar irão servir a Deus. Agora pode surgir uma pergunta, não sei se já não surgiu aqui. A Joyce fala aqui, mas o povo judeu rejeitou o Mashiach? Não todo o povo judeu, minha filha. Quando você fala que o povo rejeitou o Mashiach, e os eleitos, que está lá no capítulo 11? Os eleitos eram o quê? Paulo era o quê? Paulo não era judeu? Então não é todo o povo judeu que rejeitou o Mashiach, não. É o povo judeu que aceitou o Mashiach. O gentil entrou enxertado. Mas entrou por quê? Porque existia aquela comunidade judaica de Yeshua. E ali foi que o gentil foi enxertado. Então, quem rejeitou Mashiach está aí hoje e terá a oportunidade, se Yeshua vier em breve, da conversão, de reconhecer naquele que vai se assentar no trono de Davi e libertar Israel, de reconhecê-lo como seu Mashiach. Então, essas nações que se formarão na terra, Beas, elas vão servir a Deus, né? Mas antes que faça a pergunta, eu deixo a pergunta, você pode comentar depois. Haverá morte no milênio dessas nações, desses restantes das nações? Mas você pode fazer seu comentário, só me lembrar depois. Sim, né? Haverá morte no reino milenar. Sim, haverá. Né? É importante aí só reforçar ali a explicação para a nossa amiga Joyce, que aqueles que foram endurecidos da parte de nosso povo, trouxe, na verdade, a oportunidade para que o gentio se achegasse a Israel. Se Israel não houvesse endurecido, ou, como alguns dizem, rejeitado Yeshua como Mashiach, o gentio não teria oportunidade. A providência de Deus, para que o gentio pudesse ser enxertado na oliveira, que representa o povo de Israel, ocorreu por conta desse endurecimento da nação de Israel. É providência de Deus, está em Romanos capítulo 11, Deus curvou-lhes as costas, o Eterno fez isso,
Eu acho que a pilha está ficando fraca, eu estou achando que é isso aí. Deus curvou-lhes as costas, Deus cegou-lhes a nação de Israel, Deus os endureceu, está em Romanos 11, capítulo 11 isso aí, para que o gentio, as demais nações pudessem ter acesso ao povo de Israel e serem enxertados na oliveira, terem acesso à Torá, terem acesso à salvação. Mas é importante saber que isso é temporário, porque nos ensina a palavra de Deus que na volta de Yeshua, os que estiverem endurecidos da nação de Israel se converterão e reconhecerão Yeshua como Mashiach. Agora, da pergunta anterior, haverá morte no reino? Sim, haverão mortes no reino milenar. Quer experimentar esse microfone? Aí eu vou ouvindo aqui para ver se o problema está aí. Então, gente, é muito importante, né, nós entendermos isso. Que no capítulo 11 de Romanos, a gente tem batido muito nessa tecla, diz que o endurecimento que veio sobre Israel era temporário, até que a plenitude dos gentios entrasse. Então nós estamos vivendo hoje o tempo dos gentios. Nós estamos vivendo esse tempo hoje. Tempo dos gentios. Que vai cessar justamente na vinda de Mashiach. E aí, volta, Bias, o Israel abraça Mashiach, encerra o tempo dos gentios, Israel abraça Mashiach. Então, Israel nunca deixou de ser a nação sacerdotal. Então, com todo respeito, né, mas os gentios, quando eu falei que os gentios vão se encurvar para pegar no tzit do povo judeu, isso não acontece hoje. Hoje mesmo os gentios cristãos, uma boa parte deles, não reconhece Israel. Não aceita Israel como nação sacerdotal, despreza e fala mal de Israel, que é aquela arrogância que está no capítulo 11. Não é? Puxa, os judeus que estão endurecidos aí hoje, que eu estou atacando, que eu estou falando que negaram, que mataram, foi ele que deu a vaga para mim. Ele rejeitou, foi cortado e eu fui enxertado no lugar dele. Então eu deveria ser até agradecido a ele dele não estar crendo, porque na vaga que ele deixou, eu fui enxertado. E no milênio, os gentios arrogantes das nações, eles vão ter que se encurvar, sim, diante da nação sacerdotal. Aí até não é porque querem se encurvar, porque não terão outra alternativa. E vão, aí sim, aprender a Torá, aprender a lei, porque de Sião sairá a lei, nesse período. E eu tinha deixado com você uma pergunta, haverá morte no milênio? Não é? Gente, esses sobreviventes das nações, eles terão que morrer, certo? Porque são humanos. Mas eu diria para vocês, isso é um pensamento nosso, né? Obviamente, que esses sobreviventes das nações terão a oportunidade de viver eternamente na terra. É uma questão. Agora, os filhos deles que nascerem durante o milênio, esses terão a oportunidade de viver eternamente. Mas esses gentios que passaram, que sobreviveram e passaram para o milênio, certamente morrerão por consequência do seu pecado. Que seria uma grande injustiça eles serem salvos, se eles não aceitaram Mashiach, enquanto estava no tempo deles, eles não aceitaram. E aí entraram no reino milenar. Mas uma coisa que vai acontecer no reino milenar é o tempo de vida. Como não há mais o pecado na terra, como Satanás está preso, está impedido de agir, ele e os seus anjos, então os homens terão a oportunidade de viver mais. Diz que o mancebo morrerá de 100 anos. Ou seja, com 100 anos de idade, o homem é jovem nesse período. Porque será um retorno ao Éden. Quantos anos viveu Adão? E teve outro que viveu 959.
Matusalém. Então, viveu quase 1000 anos Adão e tinha pecado. Então, no período milenar, que é um retorno ao paraíso edênico, o homem vai viver mais tempo. Então, as nações, apesar de sobrarem poucos sobreviventes aqui na Terra, terão o tempo de vida estendido e poderão formar famílias, nascer filhos, tudo já dentro de uma mentalidade de um povo que serve a Deus. E esses que nascerem no milênio terão a oportunidade de entrar no reino, na nova terra, no reino eterno. Quando terminar o milênio, eles terão a oportunidade de passar vivos para a nova terra. De maneira que o plano original de Deus lá no Éden, de que era uma terra onde habitasse justiça, onde os homens vivessem bem entre si, onde os homens servissem a Deus, ela vai se concretizar. Vamos entender que o período milenar é um período de transformação, é um período transicional, né, para o estado atual, do estado atual para o estado edênico. Não é isso? Está sem microfone. O chiado é do microfone, possivelmente a pilha está ficando um pouco mais fraca. Olha, veja bem, vamos seguir aqui o raciocínio lógico, então, interessante, tá? Isaías 65 é a respeito do jovem lá que vai morrer. Isaías 65, verso 19, diz assim. Não, vamos ler o verso 18. Alegre-se, porém, e regozijem-se para sempre no que vou criar, porque vou criar para Jerusalém regozijo e para o seu povo alegria. Porque por Jerusalém me regozijarei, e em meu povo terei prazer. Nunca mais se ouvirão nela voz de pranto e voz de choro de tristeza. Nunca mais haverá nela criança que viva poucos dias. Olha aí. Criança que viva poucos dias. E um idoso que não complete seus anos de idade. Porque quem morrer aos 100 anos ainda será jovem. Isso é no reino, 100 anos será jovem. E quem não chegar aos 100 anos será maldito. Fazendo um paralelo aqui da palavra de Isaías com Torá, o livro de Deuteronômio, capítulo 27, nos diz assim: maldito aquele que não confirmar as palavras da Torá, não as cumprindo, e todo o povo dirá amém. Tá? Isso é Devarim, Deuteronômio, capítulo 27, verso 26. Fazendo um paralelo aqui com Isaías, nesse texto que nós lemos. No reino em que haverá paz para Jerusalém, no reino em que haverá alegria, regozijo, nos diz, não haverá mais nela criança que viva poucos dias, um idoso que não complete os seus anos de idade. Quem morrer aos 100 anos será jovem, quem não chegar aos 100 será maldito. Por quê? Porque não obedece Torá, aí vai morrer aos 100. Então a resposta é, haverá morte no reino milenar? Sim, haverá. É por isso que Shaul, o apóstolo, diz em 1 Coríntios capítulo 15, verso 23, 24, que o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque a morte é um meio de punição contra aqueles que transgridem, contra aqueles que desobedecem a Torá, a aliança de Deus com seu povo. Então veja bem, gente, é interessante a gente analisar isso. Tem uma pergunta aqui do Pedro, que ele fala assim, outra questão no reino de Yeshua será o templo e tal, mas não tem pecado para que ter o templo. Veja bem, essas nações, essas pessoas das nações que sobreviverem ao Armagedon eram pessoas que estavam vivendo nessa época de pecado nossa. Então essas pessoas, elas vão ser forçadas a não pecar. Forçadas, porque elas viveram a época de pecado. Apesar de Satanás estar preso e os seus anjos presos por 1000 anos, mas essas pessoas viveram no tempo do pecado.
E agora, vivendo no tempo da Torá, da justiça, da bênção, da prosperidade, não significa que essas pessoas não pequem. Mas se pecarem, o que vai acontecer? Morte, morrerão. Não tem pecado para ser remido no milênio. Não tem. Não pode ter pecado mais, acabou. É como lá no Éden. Lá no Éden podia ter pecado? Não podia ter pecado nenhum no Éden. No reino milenar também não pode ter pecado nenhum. Adão pecou, morreu. No reino milenar, quem que pode pecar? Esses que sobreviveram, que conheceram a era do pecado e passaram para lá, para a nova fase. Pecou, morreu. Acabou. Agora, os filhos dele, gente, preste atenção aí. Aqui tem uma outra colocação aqui também, que fala dessa, né? O Michel pergunta, por quais meios os filhos dos sobreviventes obteriam a salvação? Os filhos dos sobreviventes não pecaram. Vamos supor que no Éden Adão não tivesse pecado. Vamos supor. Adão e Eva não tivessem pecado e tivessem filhos. E os pais pecassem. Os filhos não pecaram. Os pais morreriam, mas os filhos continuariam vivos. Então, esses que nascerem, por isso que eu disse, olha, a terra vai encher de gente de novo. A terra vai encher de gente de novo. Que gente? Os que nascerem no milênio. A Biase falou aí que o velho completará os seus dias. Então, a pessoa vai ter... se ela não peca, eu acredito, Biase, que se ela não peca, ela não envelhece. Porque o envelhecimento é um processo de morte, né? Então, se ela não peca, ela não morre. Então, quando chegar no final do milênio, chegou no final do milênio, o que vai acontecer? Esse é um tema para a gente discutir talvez no próximo programa. Satanás vai ser solto da sua prisão. Ele e os seus anjos. Por que vai soltar Satanás? Para Satanás ter uma oportunidade de tentar quem viveu sob o governo de Deus e da Torá. Porque Satanás foi lá, enganou Eva, não deu nem tempo de Adão e Eva servirem a Deus, não deu nem tempo. Ele já foi lá, já tentou, mas agora não. Agora a terra vai viver um período de 1000 anos de justiça, de paz. Aqueles que pecarem morrerão, esses que passaram vivos para o reino morrerão, porque viveram nessa fase de hoje. Mas os filhos deles não vão morrer, porque não vão pecar. Quando chegar no final do milênio, Satanás vai ser solto da sua prisão, ele e os seus anjos. E ele vai sair para enganar quem? As nações que estão na terra, que se formaram na terra. Aí esse segmento aí que acredita que a terra vai ser totalmente destruída, não vai sobrar sobrevivente, que explicação que eles vão dar para isso? Quem serão esses que Satanás vai tentar? Eles não têm explicação para isso. Se a terra estava vazia, como é que Satanás vai sair no final do milênio para enganar as nações? Que nações? Não tem nação, não é assim que você crê? Então, são as nações que se formaram durante o período milenar. Satanás vai sair e vai tentar e vai conseguir enganar uma parte dessas nações, né? E essa parte que Satanás conseguir enganar, esta parte que ele não vai conseguir enganar todas as nações da terra, Deus vai mostrar para ele que homens que viveram sob o seu comando, seguindo a sua Torá, não vão na onda do diabo. Então vai ter um ou outro que vai aderir a Satanás. Ele vai fazer a proposta, olha, antes era uma era pecaminosa, era uma era da carne, dos desejos. Ele vai sair com a prédica dele. E ele vai conseguir enganar uma parte destes que formaram a nova população da terra. Aí ele e essa parte que ele enganou vai ser lançada no lago de fogo. Aí é o fim do diabo. E esses que pecaram, vivendo uma vida pura e foram na onda do diabo, também serão destruídos. Mas os demais vão passar para o reino eterno. Beleza?
Então, de uma forma sintetizada, veja bem, respondendo à pergunta da internauta lá, né? Vai ter sacrifício no reino milenar para expiação de pecado? Não. O homem peca, morre. Não peca, vive. Por que é que o Eterno matou um animal para cobrir a nudez de Adão e Eva? Por que foi necessário matar o animal? Porque houve transgressão. Porque houve pecado, então um animal pagou pela transgressão do homem. No reino milenar, o propósito de Yeshua é eliminar a transgressão. As nações vão seguir a Torá, vão andar atrás da nação, todas as nações andarem atrás da nação de Israel para aprenderem da Torá e participarem do concerto que Deus tem com o seu povo. Agora, uma vez que não existe transgressão, não tem por que ter sacrifício. Os sacrifícios foram instituídos por conta da transgressão. Agora, não tem mais transgressão, não tem sacrifício. É uma coisa lógica, é uma coisa óbvia. E essa é a ideia no reino. O livro de Romanos nos fala: o salário do pecado é a morte. Portanto, aqueles que pecarem no reino, de 100 anos o jovem morrerá, pecou, morre. Não pecou, vive. Se Adão e Eva não tivessem pecado, estariam vivos até hoje, como homem e como mulher. Agora, lembre-se que naquela época Adão viveu 930 anos, Matusalém 969. Por que eles viveram tanto tempo no início da criação do mundo? Porque não tinha pecado. A longevidade se estendia por conta da ausência do pecado. A partir do momento que o pecado passou a imperar no mundo, os dias de vida do homem foram sendo reduzidos, de forma que hoje se diz que quem vive mais de 70, o que passa disso é enfado e canseira. Mas no reino não será assim. No reino existirá a opção livre-arbítrio, como Deus inseriu dentro do homem, para que essas nações possam servi-lo e obedecer a Torá através de seu povo Israel. Será a opção do homem viver para a eternidade ou morrer, não fazendo uso da oportunidade em obedecer a Torá no reino milenar. É isso aí, não é? Maravilhoso a gente estudar as profecias. Alguém pode perguntar, mas por que que muitos daqueles que confessam a fé messiânica não creem assim? Porque a diferença é o seguinte: na nossa origem, a origem dos membros da comunidade israelita, a gente veio de uma comunidade que tinha um grande conhecimento de profecia, né? Um entendimento já, esse entendimento que nós estamos passando para vocês, com a diferença já que estamos dentro da visão judaica de tudo isso aí, né? E os demais vieram da origem cristã, então eles vêm crendo do mesmo jeito. Saiu de uma congregação cristã, fez techuvá, se não estudar, vai tentar manter aquela linha de pensamento escatológico, teológica, da onde ele veio. Mas nós estamos apresentando para vocês uma linha de pensamento bíblico, né, de acordo com a Bíblia, né? Então, o nosso segmento religioso já não cria em imortalidade da alma, já não cria em morada no céu, não cria em Natal, em 25 de dezembro, enfim. Por isso, graças a Deus, é que nós temos essa visão que podemos passar para vocês, graças a Deus. Aí tem uma colocação aqui no chat, sobre os animais, né? A gente não falou, né? Mas nós entendemos que os animais no milênio, eles vão viver em paz entre si, como era no Éden, né? O animal era obediente ao homem, o leão era como um cachorrinho dentro da sua casa, como um gato, era doméstico, selvagem, mas doméstico, num certo sentido. E no milênio também será a libertação dos animais, os animais também irão sobreviver. E nós entendemos que o homem deixa de ser carnívoro, né? Deixa de comer carne, né? O homem, então, não vai comer mais carne no milênio, como nós entendemos que no Éden não comia. Ou seja, não é que ele vai sentir aquela falta de comer carne, ele não vai ter mais necessidade de comer carne. Ele não vai sentir mais a atração por comer carne. Então, os animais vão sobreviver com os homens, serão, né, habitantes do planeta aqui,
sem nenhum problema. E aqui também alguém fala que todas as nações irão adorar a Deus em Jerusalém, irão servir a Deus e adorar a Deus, né, Biase? Juntamente com todo o povo judeu. É aquilo que Deus queria que fosse no Éden. O reino milenar, que nós chamamos de reino milenar, os dias do Mashiach, nada mais, nada menos são que um retorno ao Éden. É um período de retorno ao estado edênico da terra. Então, nós vamos estar comentando mais com vocês no nosso próximo programa, lembrando vocês aí de que nós temos o curso, o Shiur Conversão, às quartas-feiras, às 19h30, você pode participar conosco também, as transmissões ao vivo aqui da sede, no Shabat, sexta-feira à noite, Kabbalat Shabat, sábado pela manhã, Shaharit Shabat, com explicação da Torá, e ao final da tarde um louvor a Deus. E você é convidado a estar conosco, né? A divulgar também o nosso trabalho. Você que está aí no chat, ó, nós temos 79 assistindo, 53 só que deram joinha. É só ir ali no sinalzinho positivo, ó, e clicar ali. São 79, tem quase 30, mais de 30 que não deram aí o joinha, né? Ou cerca de 30. E também clicar ali no inscrição e no sininho para você ficar informado quando tem uma transmissão ao vivo. Então a gente quer agradecer, eu vou passar aqui para o ABS, depois eu faço as ponderações finais. Obrigado pela presença de todos vocês, internautas que nos acompanham, que tomaram café conosco nessa manhã, nos honraram aí com a sua presença e puderam aprender juntos conosco um pouco mais a respeito da palavra profética, da nossa esperança no Olam Rabá, reino em que Yeshua estará nos agraciando com todas as promessas vindas da Torá, da palavra dos profetas e dos apóstolos. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima ocasião em que nos encontraremos. Lehitraot. É isso aí. Obrigado, os internautas, né? Vocês são a razão de nós estarmos aqui. Obrigado a todos vocês que colaboraram, também aqueles que contribuíram aí no chat, né? E que contribuem conosco também para a continuidade do nosso trabalho. E esperamos ver vocês numa nova oportunidade. Nós estamos organizando aí uma plataforma onde nós daremos as palestras com a interatividade das pessoas. Vamos ver, né? O nosso Café com Orochi deve ter uma modificação. Vai ter dia que vai ser Café com Orochi, vai ter outro dia que vai ser uma palestra sobre profecias, né? Um shiur de profecias bíblicas com vocês. E vocês estejam atentos aí. Essas mudanças vão permitir aí avanços. E vocês nos ajudem a divulgar também, né? Eu quero lembrar que no meu Facebook, né, Roshi Shai, no meu Facebook, tem um vídeo que mostra um animal, uma parte do boi, depois de já cortado o boi, ainda vivo, pulsando. Então, se vocês puderem, entrem lá no meu Facebook e vejam esse vídeo, tá? Oportunamente a gente vai colocar para vocês isso aí e outros ensinamentos importantes. Shalom Aleichem, paz seja convosco, que o Eterno vos abençoe.